carnaval é um período onde tudo é liberado. Muitas pessoas perderam o bom senso e a razão. Praticar iniquidades virou uma regra. Muitos não se incomodam de ver ou praticar o mal. Neste período, o número de mortes e tragédias se multiplicam, ceifando a vida de muitas pessoas. Por todos os lados, vemos violência e tiros, pessoas brigando, correndo e outros caindo mortos. O desrespeito e abusos sexuais acontecem em todos os momentos. A decência de muitos desapareceu. A alegria que vários justificam neste período é algo irreal, ilusório e só traz tristeza para outros. O mal espreita por todos os lados, e aqueles que não vigiam são manipulados e caem em suas armadilhas. Os espíritos trevosos, durante o carnaval, chegam em bandos na terra para influenciar as pessoas ao mal. Eles só têm o objetivo de enganar, seduzir, obsediar e levá-los a práticas que se envergonhariam noutra época. Buscai os caminhos do Senhor, entrai pela porta estreita, pois a porta larga é o caminho da perdição. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito. Você lembra
cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, A começar em mim. haja mais amor, mais amor, A
porque és o Mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim e fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a doutrina de amor. És a luz de um novo ser, como Cristo me ensinou. A doutrina de amor. A doutrina de perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses 3:23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo, com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Emmanuel. Boa noite, meus amigos. Recordando as anotações de Levi, onde num trecho Jesus diz que onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. E também a anotação de Allan Kardec,
que diz que estarem em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. Um pouquinho mais adiante, Allan Kardec, nos ensinando, nos dando alguns exemplos de preces, vai nos dizer o seguinte: bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda a ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. E assim, Senhor, unindo os nossos corações, queremos rogar a vossa permissão e teu amparo para nos reunirmos em teu nome, para que possamos sermos dóceis aos teus ensinamentos, aprendendo a caridade da compreensão, a caridade do bom entendimento, a caridade do serviço no bem, a caridade da paciência, a caridade de sermos, Senhor, onde estejamos, vossos leais servidores. Sejamos um indivíduo que pacifica, que leva à compreensão, que traz, enfim, Senhor, a tua paz. Assim, Mestre, então, rogamos, dignai-vos, Senhor, a nos amparar nessa noite. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, companheiros de estudo, mais uma vez nós estamos aqui para falar do Livro dos Espíritos. A pergunta que vamos trabalhar é da parte segunda do Mundo dos Espíritos, ou Mundo dos Espíritos. O capítulo é o capítulo 3, e capítulo 3 ele vai tratar da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. A nossa temática é a perturbação espiritual. E Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. A questão 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Ou seja, ele quer saber, eu desencarnei, eu abri os meus olhos, eu vou saber exatamente quem eu sou? O que está acontecendo à minha volta? É isso que ele está perguntando. E os espíritos respondem, imediatamente não há bem um termo. A alma, ela passa por algum tempo em estado de perturbação. Bom, para a gente poder entender bem o que os espíritos estão querendo dizer, é importante a gente ter como conceito o que significa consciência. E a ajuda do dicionário da Oxford diz o seguinte: consciência é o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou totalidade do seu mundo interior. O segundo sentido, conforme o dicionário, é o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos e motivos individuais. Ou seja, a consciência é o sentimento, é uma percepção que nos possibilita compreender o que acontece tanto no nosso interior como o que acontece no exterior e fazer juízo do que nos cerca. Outra palavra importante para a gente entender também essa questão é a perturbação espiritual. O que significa essa perturbação espiritual? Para nós,
significa, não é um estado de demência, mas de torpor, de confusão. Então, refere-se a um período onde o espírito toma sua liberdade após o desencarne. Então, é normal, né, é natural essa perturbação, porque é um transe entre a vida física e a vida espiritual. É aquele momento que vai causar um certo estranhamento, porque ele ainda não se percebe totalmente livre do corpo, né? Ele não tem ainda aquela consciência, aquele sentimento do que está acontecendo à sua volta. Para a gente poder entender melhor essa questão na hora do desencarne, né? Nós podemos comparar quando a gente faz uma viagem. Você vai dormir num hotel, ou às vezes você vai dormir na casa de um parente, de um amigo, de uma pessoa. E aí você acorda no meio da noite, ainda sonolento, aí naquela confusão, você dá uma olhada ao seu redor, parece que você ainda não reconhece aquele ambiente, você fica assim tentando voltar à consciência, saber que lugar é aquele, até que você começa a perceber pela situação, pelos móveis, por tudo, onde é que você se encontra. Então seria mais ou menos esse paralelo, essa comparação, no momento que te deixa o corpo físico, né, e passa apenas para o plano espiritual. O despertar, ele não é igual para todos os seres. Então, nós já vimos que no momento, em outras questões anteriores, né, que o momento do desencarne, o despertar, ele não vai ser igual para todos nós, né? Isso vai ter uma série de consequências, depende do ser que está desencarnando, qual é a realidade dele, qual é o currículo que ele teve na Terra. Então, tudo isso vai pesar nesse momento de desencarne. E todos passam por esse período de perturbação, quer dizer, de uma forma ou de outra, rapidamente ou gradualmente, mais rápido ou mais dificuldade para se inteirar daquela situação, todos nós vamos passar por esse momento. Esse momento de perturbação, ele faz parte do processo. É claro que é mais fácil para aqueles que já se prepararam. Aqueles que se aceitaram com tranquilidade o momento da separação do corpo e da alma, os seres mais evoluídos, aqueles que se educaram moralmente, espiritualmente, eles se prepararam, é claro que esse momento, a perturbação vai ser bem menor, ela vai ser muito mais rápida, porque nós já vimos em questões anteriores que essa separação do corpo e da alma, ela não se dá como um corte, algo que, né, seja bem nítido, como uma delimitação. Não, nós já sabemos que é um momento gradual, mas é claro que aqueles que já se prepararam, que têm um certo conhecimento, que se educaram moralmente, lógico que vai ser mais fácil. Já aqueles momentos para os nossos irmãos, ou para nós, quando desencarnarmos, e não tivermos uma preparação, nós ainda não aceitamos com tranquilidade. É claro que a falta de informação, a ignorância, o nosso apego, a perturbação vai ser maior. Porque nós ainda estamos muito apegados às coisas materiais, principalmente aqueles que estão apegados às pessoas, aos bens materiais que aqui ele deixou. Então, nesse momento de desencarne, nesse momento de perturbação, vai ser maior, mais dificuldade, né? Vai ser mais doloroso. É um momento difícil psicologicamente. Mas nós não podemos esquecer que nesse momento de desencarne, nesse momento perturbador, todos nós, sem exceção, receberemos assistência dos nossos irmãos espirituais. Então, nesse momento de transição, em deixar a carne, em voltar para o plano, para a pátria espiritual, esse momento de perturbação, nós não estaremos sozinhos. Que seja um momento mais difícil, um momento mais rápido, nós não estamos sozinhos. Os nossos irmãos estão nos acompanhando nesse momento. Miramês, ele destaca que a libertação do espírito da carne vai depender muito da sua condição moral.
Mas há casos muito raros, né? É que o espírito imediatamente ele se liberta sem perda da consciência. Aqui a gente pode imaginar como foi o desencarne de Chico Xavier, né? Um ser tão atuante dentro da doutrina, um ser que se moralizou, um ser que buscou todas as condições, se educou plenamente. Então esse momento de desencarne para ele vai ser um momento de libertação, vai ser uma coisa tão natural, vai ser um abrir dos olhos e ele já tem toda a consciência. Mas também existem aqueles irmãos, né, que ao se livrar dos laços, ele ainda carrega aquele fardo, porque vai depender muito da sua evolução. E muitas das vezes, dependendo do desencarne, aquele desencarne como o suicídio, ou às vezes aqueles que teve um acidente de carro. Então, assim, muitos ainda vão ficar presos ali na matéria, porque eles ainda vão viver um momento de ilusão. Eles não acreditam que desencarnaram, eles vão estar presos ainda às coisas materiais, porque eles, às vezes, por falta de conhecimento, por estar na ignorância plena, eles terão muita dificuldade para poder saber que eles já desencarnaram. Então essa consciência vai ser um tanto quanto maior. Essa perturbação ainda vai ser mais difícil para esses irmãos. Miramês, ele ainda diz que a reencarnação é, em verdade, em todos os mundos em que ocorre, é um processo criado por Deus para o despertamento do nosso espírito. Então a reencarnação é uma bênção que nós temos para que possamos na carne descobrir, buscar, despertar a importância que nós temos com o mundo espiritual. Então quem já compreende melhor esse processo, né, da reencarnação, desse processo do desencarne, do mundo, plano espiritual, que é aqui na Terra que nós temos a oportunidade de resgatar as nossas dívidas, conhecer a lei de justiça e de amor, é claro que nós teremos muito mais facilidade, estaremos nos preparando para quando chegar esse processo, para quando chegar essa libertação da carne, nós não teremos tanta dificuldade. Será um processo assim mais ameno, será um processo mais tranquilo, mais sereno. E ele ainda nos traz umas orientações importantíssimas. Ele diz para que possamos estudar muito, porque através do estudo, do conhecimento, do desenvolvimento intelectual, da nossa asa, da inteligência, né, da sabedoria, vai nos proporcionar essas condições que nós precisamos para o momento do desencarne. E claro que a oração o tempo todo, seja através do trabalho, seja através das palavras, seja através da meditação, vai nos confortar. Então que nós busquemos, não só nas obras básicas do Espiritismo, mesmo aqueles irmãos que não são espíritas, né, que tem outras obras, que se fundamentam, que pode buscar o conhecimento, que acreditam na reencarnação, também podem se preparar. Trabalhar e meditar, buscar no trabalho, né? Seja através do mundo espiritual, seja nas casas espíritas, onde nós podemos nos dedicar à palestra, a dedicar a desenvolver a nossa mediunidade, buscar trabalhar através do paz, seja servindo a água espiritual, seja cantando, seja diversas formas que nós temos para nos ajudar através do trabalho nas casas espíritas. E não seja só nas casas espíritas, não, no nosso ambiente familiar, nós podemos também, através da meditação, buscar tomar conhecimento e, ao mesmo tempo, buscar também, através da nossa vivência, através das nossas experiências diárias, o que nós estamos fazendo, o que nós podemos melhorar, tanto na convivência com os nossos familiares, no trabalho, mesmo no trabalho que nos sustenta, seja também nas casas espíritas, ou seja em qualquer outro ambiente em que nós temos a convivência com os nossos irmãos. Podemos meditar de como que nós estamos vivenciando, como que nós estamos trabalhando para ajudar o nosso próximo e a nós mesmos. E buscar aprimorar. Se nós temos consciência que através
da mediunidade, nós já buscamos, através das nossas faculdades espirituais, desenvolvê-lo, buscar de que forma nós podemos aperfeiçoar, fazer cursos, buscar orientação, para que possamos canalizar essa energia das nossas faculdades mentais para ajudar os nossos irmãos que estão em busca, principalmente nas casas espíritas, do tratamento, do amor fraterno, da compreensão, para que possas despertar também os nossos irmãos, não só encarnados, mas também os desencarnados. Outra orientação também de Miramês é que a gente possa, através da nossa consciência espiritual, passar para ajudar todos aqueles que estão à nossa volta. Às vezes um ente familiar está passando por um momento difícil, às vezes está passando por uma doença. Então que nós possamos nos conscientizar que através de uma oração, através dos bons pensamentos, através das energias boas, nós podemos também fazer com que esse irmão se cure, com que esse irmão busque a cure. Então nós possamos fazer diferença em qualquer lugar, seja no nosso ambiente de trabalho, seja nas casas espíritas, seja no momento de lazer, seja na convivência com os nossos irmãos. Então que nós possamos, através das nossas energias, através dos nossos bons pensamentos, podemos ajudar. Então com essas orientações de Miramês, e mesmo das questões desenvolvidas pelos nossos espíritos, que trouxe através de Allan Kardec essas orientações, então que nós possamos, a partir de agora, modificar as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, perante todos os nossos familiares, perante as pessoas com quem nós convivemos, e que nós possamos, através dessa consciência, através dos estudos, nos aperfeiçoar, para quando chegar o momento do desencarne, ter um momento de tranquilidade, porque nós já sabemos que viver aqui, essa vida encarnada, essa experiência, adquirindo todos os preceitos deixados pelo ensinamento de Jesus, vivenciando a lei do amor, nós teremos dias melhores, nós podemos nos elevar moralmente e buscar também ter uma passagem de tranquilidade. Então eu espero, meus irmãos, que essa questão possa ter contribuído para a nossa evolução. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Obrigado pela sua paciência. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Muita gratidão por vocês estarem aqui conosco nesse dia. Vamos começar o nosso estudo, então, no capítulo 26, do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5 e 6, item 5 e 6, que é o nosso estudo de hoje. Esse estudo tem como base o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 15 até o 18, e o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13. Esses são os conteúdos estudados aqui nesta parte do Evangelho, Então, ele diz respeito aos mercadores expulsos do templo, Então, vamos lá. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam um meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Nesse ponto aqui, é interessante que Jesus toca profundamente, na parte mais fraca, digamos assim, mais sensível do ser humano, que para muitos é o bolso, O bolso, quando a pessoa é tocada
tem a sua capacidade de sobreviver, né? E isto era e ameaçada quando ela leva um prejuízo, né? Então ela tem um problema sério, muitas vezes tem um problema sério relacionado ao à questão da sua parte mais sensível, que é exatamente o bolso, né? E, e quando Jesus chegou lá no templo, né? E expulsou as pessoas dali, observe que muitas pessoas ligadas às religiões ditas cristãs dos dias de hoje, eles não leem essa parte, né? Eles não estudam junto com seus fiéis esta parte dos vendilhões do templo, né? Porque são pessoas que sobrevivem da religião, né? Eles enriquecem através do uso de conceitos da religião, do próprio Jesus, que ensina exatamente o contrário, onde você dai de graça o que de graça recebeste. E isto não é impressionante como se sobrevive ainda no mundo totalmente da religião. E enriquece templos magníficos, né? Riquezas religiosos sendo vistos como os homens mais ricos de um determinado lugar, do Brasil, por exemplo, né? Nós temos aí figuras que são colocadas como religiosas, que são colocadas como os mais ricos, né? Tem a principal religião dita cristã do Brasil, do mundo, a principal delas, reconhecido que os bens dela são incalculáveis, né? Não há possibilidade de calcular os bens, o quanto de bens tem, né? Em termos de indústrias, fazendas, propriedades, né? Templos, escolas, universidades, né? Universidades particulares, né? Que são as mais, digamos assim, as maiores do mundo, né? E reconhecidamente os bens são incalculáveis, né? Então, diante disso, Jesus falava naquele tempo que o que acontece? Aqui, a porta do templo era uma feira, né? Uma feira, onde por que havia os vendilhões de pombo? O pombo era usado para sacrifício, né? Comprava o pombo para poder entrar lá dentro do templo e se sacrificá-lo lá na mesa de sacrifícios. Não existia no templo a mesa de sacrifícios, e esses pombos era para isso. Comprava um pombo para ir ali dentro e cortar a cabeça dele, espargir o sangue, né? Sobre uma mesa de pedra, né? Onde ficava sempre fumegando um fogo, né? Para poder debaixo dessa pedra, para aquele aroma do sangue espargido em cima de uma pedra quente, pudesse, então, ser agradável àquele Deus, né? Aquele que eles consideravam Deus, aquele Deus que é descrito lá no livro bíblico, lá do Velho Testamento, chamado Levítico, né? Levítico, capítulo 1, onde exatamente se ensina como fazer esses sacrifícios. E ficava ali, a pessoa tinha que, na verdade, tinha que criar esses pombos, né? E escolher ali o pombinho sem defeito, conforme está descrito lá em Levítico, capítulo 1, né? O animal não pode ter defeito, não pode ter nenhuma... Lá se descreve animais grandes, mamíferos grandes, né? Como o boi, o carneiro, né? Que tem que ser perfeito, e levava lá e matava, né? Já no templo de Israel, no templo de Jesus, não se sacrificava animais grandes, era muito difícil o sacrifício de animais mamíferos, por exemplo. Mas o pombo, a pessoa chegava ali, ele fez imagine aí, a situação era assim: você cometeu um pecado, né? E aí você alguma coisa que você acha que desagradou a Deus, e aí você chegava lá na porta do templo e fazia um sacrifício, né? Ou então você pedia alguma coisa a Deus, né? E fazia um sacrifício. Esse sacrifício era o pombo que pagava, né? Cortava a cabeça do bichinho e espargia o sangue dele, deixava pingar em cima da pedra, né? Então essa era uma forma de, segundo eles, agradar a Deus, aquele Deus, né? Não é Deus.
a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Com certeza não. Era um espírito tribal de Israel que se passava pelo Deus de amor e bondade que nós estamos acostumados hoje, dentro do espiritismo, a reverenciar, né? Mas naquele tempo não era assim. Então, mas isso tem um simbolismo, sabe? Na verdade, Jesus, ao fazer isso, ele não tinha a intenção de... Porque ele sabia que no dia seguinte os vendedores estavam todos lá, né? Todos eles estavam lá de novo, né? Expulsou num dia, e no dia seguinte, todos eles estariam ali vendendo os pombos de novo, né? Mas quando ele agiu desta maneira, ele estava, digamos assim, mirando não naqueles vendedores de pombo que ficavam ali, né? Que era... existiam os cambistas, né? Ali na porta, fazer negócio, todo tipo de negócio na porta do templo. Era uma feira, né? Aqui em Goiânia tem a Feira da Marreta. Não sei se na cidade de vocês tem, né? Feira da Marreta. A Feira da Marreta tem um nome específico, vende qualquer coisa, até dentadura usada, né? Se vende aqui na Feira da Marreta, né? Óculos, né? Óculos velhos são colocados ali. O cidadão chega ali, experimenta o óculos, né? Deixa eu ver se eu estou enxergando melhor, já compra um óculos. Já sai dali da banca, vende qualquer coisa, panela velha, qualquer coisa que você imaginar, você encontra nessa Feira da Marreta aqui em Goiânia, né? Então, e era mais ou menos assim a porta do templo, né? Vendia-se de tudo ali naquela feira enorme, porque as pessoas iam para o templo e negociavam na porta do templo. Então, Jesus, ao ter essa atitude, né, eu não acho que ele bateu nas pessoas, conforme está descrito aí, né, nas fotografias, digamos, nos desenhos, né, nas criações artísticas relacionadas a essa situação, não. Na verdade, eu acho que ele deu uma chicotada moral naquele povo, e como ele tinha uma ascendência moral muito grande, ele chegou lá e expulsou e eles saíram, né? Mas ele sabia que no dia seguinte estaria todo mundo lá de novo, né? Mas quando ele fez isso, Jesus expulsou do templo os mercadores, né? Condenou, assim, o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Isso aqui era o que Jesus estava, de fato, mirando. A mira de Jesus não era aqueles feirantes que estavam na porta do templo. Era estes líderes religiosos que haveriam de transformar no futuro as suas palavras em mercadoria, né? Ou seja, como acontece hoje, né? Existe aí, é impressionante como a pessoa cobra nessas religiões que se dizem cristãs, por exemplo, cobra para poder fazer uma palestra, né? Caro, para poder fazer aquela pessoa que inspirada, né? Que tem aqueles discursos bíblicos inspirados, são chamados para fazer uma oração num templo, e ali eles cobram caro para fazer isto, né? Vende as bênçãos, né? Você tem que dar ali o dízimo, você tem que fazer uma oferta para o templo para poder você receber uma graça, porque eles se colocando como intermediários de Deus ou despachantes de Deus, né? O despachante é aquela pessoa que, quando você tem que resolver um problema na justiça, né? Ou no Detran, qualquer lugar assim, você contrata um despachante. Por quê? Porque você contrata, ele vai lá no órgão correspondente e resolve o problema para você, você paga para ele, né? Hoje esses cristãos eles se dizem, né? Falsamente se colocam como despachantes, né? Então Deus é o órgão a quem tem o poder de resolver o seu problema é Deus. E aí o religioso é o intermediário, ele é o despachante. Aí você vai lá e
paga para esse despachante pedir para Deus dar uma benção, colocar uma bênção na sua vida, pedir a Deus, você paga para o despachante ir lá conversar com Deus e falar, olha, fulano está passando por dificuldade, ele precisa de dinheiro, ele precisa de recursos materiais, ele precisa de saúde, né? Então, ajuda ele, porque já me pagou para poder eu ser esse intermediário, né? E isso é o que acontece na prática. Na prática é isso, né? Então, nesta situação é que nós vivemos em relação a este cristianismo. Chegou um momento, que foi inclusive esse momento por volta do ano 1500, né, em que chegou o Papa, né, ele fez a venda das indulgências, né, que era, na verdade, a venda do ingresso no céu. E isso tornou a igreja, ela se tornou, nesse momento, proprietária de grande parte da Europa inteira, né? Muita terra, muita coisa. Depois disso, algumas coisas foram tomadas, outras foram preservadas, né? Mas, como é que era isso? A igreja sabia, né? Por exemplo, uma pessoa lá, um senhor de terras, um senhor feudal, né, que tinha imensas propriedades, ele tinha aprontado muito, ele tinha matado, ele tinha feito tudo que não deveria ter feito, né? Roubado, explorado, né? E a igreja, sabendo disso, ela se aproximava desse senhor e negociava com ele. Havia um negociante, né? O negociante era o padre lá que sabia de todos os malfeitos daqueles lugares distantes lá da Europa, então negociava com ele. O Papa criou a venda das indulgências. Naquele tempo, havia a infalibilidade papal, né? Infalibilidade papal. Meu Deus do céu, que palavra difícil. E, neste momento, esta infalibilidade papal, ela só deixou de existir em 1960, para você ter uma ideia. O quanto que durou isso? O que era infalibilidade papal? Era certeza absoluta, um dogma, né? O que é dogma? Dogma é uma certeza absoluta sobre alguma coisa que não pode ser questionada. Isso é um dogma, né? Uma afirmação dita pelos homens que não pode ser questionada, né? Então, dogma. Hoje nós temos aí no STF, né, situações semelhantes, né? Ou seja, não pode questionar que vai preso, né? Então, isto é um dogma. Então, nós temos aí no nosso STF um emissor de dogmas, né? Onde, se você questionar, vai preso. É mais ou menos isso, né, que acontecia naquele tempo. Então, lá no tempo não estou falando de política, estou falando de ações do STF, não tem nada a ver com política. Mas acontece que naquele tempo havia a infalibilidade papal. Então, hoje, a infalibilidade, né, ou seja, de um Suprema Corte, que é infalível, ele emite notas e dogmas que, se você questionar, você vai preso, né? Então, naquele tempo, isso só acabou em 1960, o Papa tinha esse poder dentro da igreja, né, de ser infalível. Significava que tudo que ele fizesse aqui, Deus já assinava embaixo. Ele tinha como se fosse uma procuração de Deus para fazer qualquer coisa, independente de que aquilo fosse verdade, mentira, não podia ser questionado. A igreja tem muitos dogmas ainda hoje, né? Por exemplo, muitos dogmas. Por exemplo, a virgindade de Maria, né? Que Jesus e Deus são a mesma pessoa, são dogmas, né, da igreja. Não pode ser questionado. Se você questionar, as pessoas que questionaram isso ao longo da história foram excomungadas. A excomunhão, segundo a igreja, ela era a pessoa ia para o inferno, não tinha como ir para o céu mais, porque um homem, um padre ou um papa excomungava a pessoa e o único caminho dela agora é ir para o inferno, né? Ela ia diretamente para o inferno. Então, diante de tudo isso, a igreja criou a maior venda
criou os maiores vendilhões do templo. Então, repetindo, o que acontecia? Sabia que a pessoa tinha feito malfeitos terríveis, né? E então, aquele padre, diante da cartilha, né, que foi expedida pela Igreja Católica, lá, o Papa, ele tinha o poder de negociar. Então, chegava lá, o padre chegava naquela pessoa que já estava no fim da vida, sabia que ele estava ali doente e estava encaminhando para a morte, e o padre chegava lá e negociava, falava, olha, você vai para o inferno, não tem jeito para você não, né? Você cometeu esses crimes, e vai para o inferno. Aí a pessoa argumentava, mas quando eu fiz isso, eu matei fulano, eu fui lá e confessei, e o senhor mesmo me deu a absolvição, né? Então não tem perigo de eu ir para o céu mais não, eu vou para o céu. Não vale. Né? Existe aí, foi uma decisão recente da Suprema Corte, que não tem como, aquilo que você fez vai para o inferno mesmo, não tem chance de não ir. E o que eu faço então agora, né? Já que eu confessei e fui absolvido e não vale mais, essa premissa constitucional foi revogada, então agora o que eu faço? Aí o padre fala, é muito simples, você tem que doar a metade dos seus bens, né, para a igreja. Aí sim, eu vou te dar este papel aqui, né, você vai ficar com ele, e este papel aqui é uma absolvição, é uma compra pagando com propriedades, uma entrada direta para o céu. Então, você vai ali diretamente para o céu e não tem como não ir mais. Atualmente, uma igreja como aconteceu agora, recentemente, né? Tipo assim, uns 6 meses atrás, né? A Igreja Universal reeditou a venda das indulgências, onde o bispo Macedo, né, ele chegou de ter um vídeo dele na internet que eu vi, né, diretamente, o vídeo dele, ele dizendo o seguinte, que você poderia também ir diretamente para o céu, ao invés de deixar suas heranças totalmente para os seus descendentes, né? Você tem uma propriedade, você é uma pessoa rica, você tem uma empresa, você tem alguma coisa assim, então, em vez de deixar para os seus filhos, seus netos aquilo, você deixasse ou o conteúdo todo ou parte daquilo para a igreja. Você faz um testamento doando para a igreja parte dos seus bens, ao invés de deixar para os seus filhos, exatamente para que você possa, então, ao contribuir pela obra de Deus, né, a obra de Deus, então você vai também direto para o céu. Então, em pleno século XXI, né, que nós estamos, né, é isso mesmo, século XXI, aí reeditou-se a venda, né, das coisas, né, a venda dos bens materiais. A venda das indulgências, que é ir direto para o céu. Um outro detalhe também muito interessante é que isso aconteceu, quando aconteceu isso, em 1500, foi o que exatamente despertou, né, uma ira, uma revolta enorme contra a Igreja Católica ao vender pedaços do céu através de bens materiais, e que foi que desencadeou o processo esta revolta criou exatamente a revolta protestante, né? Protestante, ou seja, aqueles que protestavam contra isso. Então, a reforma que criou, que foi João Hus e Calvino, né? Que desencadeou o processo começou na Alemanha, né? Revolta contra a igreja por conta dessas vendas das indulgências e por conta também de uma outra coisa que até então era um dogma também, uma lei que nesta Constituição espúria que a igreja criou para o mundo inteiro, em que a Bíblia só podia ser escrita em latim e as missas tinham que ser escritas em latim, porque era uma língua sagrada, né? Então, e um detalhe, ninguém poderia ter acesso a ler a Bíblia. Você só poderia ter acesso à interpretação
que a igreja dava a Bíblia. Então, você não podia ter a Bíblia, você não podia traduzir a Bíblia, por exemplo, para um alemão, como aconteceu logo depois da Reforma Protestante, quando Calvino, né, e João Hus começaram a traduzir a Bíblia para o alemão e depois traduziu para todas as línguas, né? O que acontecia? O padre lia a Bíblia e explicava para você o que ele queria dizer, né? Ou seja, aquela versão da verdade que ele julgava ser a mais verdadeira. Então, ele tinha ali a sua interpretação, sempre buscando manter a humanidade na mais plena ignorância, exatamente para poder, naquele momento, você manter na ignorância para governar. Este é o maior, a parte mais cruel, né, de todo o sistema totalitário, né, de todo o sistema ditatorial, é manter na ignorância para governar. Isto é o que aconteceu naquele momento, né? Então, mantinha-se na ignorância para poder governar aquele povo que, sendo mantido na ignorância, podia, então, ser dominado com mais facilidade, né? Então, é interessante que isso também acontece, né? Digamos, no espiritismo kardecista, né? Não acontece. E se você um dia chegar num centro e alguém cobrar de você qualquer coisa, cobrar qualquer coisa do tipo, olha, você veio aqui, eu vou te cobrar uma garrafinha de água fluida, eu vou vender uma garrafada para você, um chá de alguma raiz, né? Porque você, para fazer um tratamento aqui, você não precisa pagar nada, não, mas você obrigatoriamente tem que comprar o chá, né? Então, compra o chá. Essa é a nova forma de vender, né? Isso existe com relação à mediunidade. Mas, embora possa estar escrito lá na porta do centro, centro espírita, qualquer coisa, né? Centro espírita cura tudo, qualquer coisa assim, pode estar escrito lá na porta. Se acontecer isso, você pode ficar naquele ambiente, sim, você tem o poder da escolha, mas você saberá que aquele lugar não é um centro espírita kardecista. Aliás, aquele lugar não é um centro espírita, né? Porque a palavra espírita, espiritismo, centro espírita, foi criado por Allan Kardec. Não existia essa palavra antes, né? De Allan Kardec. Allan Kardec criou a palavra espírita, espiritista, centro espírita, né? Isso aí é criado. Mas eles usam, né? Os médiuns, o mediunismo, a mediunidade não é propriedade do espiritismo. A mediunidade é uma condição humana que está em todos os lugares, né? Então, ela está em todas as culturas, em todo quanto é lugar tem médiums. E a pessoa usa essa mediunidade de acordo com as suas perspectivas mentais, né? E no centro espírita, aquilo que nós conceituamos como centro espírita, kardecista, não precisava colocar isso nosso aqui, né? Núcleo espírita kardecista, eu tenho que colocar, tive que colocar na parede lá, né? O razão social na nossa instituição é Núcleo Espírita Kardecista Renascer, né? Então você observa que isso não precisava, mas nós precisamos. Por que nós precisamos? Porque por aqui, nessa região, tem muitos centros espíritas, né, que não são kardecistas e usam o nome. Então eu coloco ali kardecista, para saber que ali se aplica os conhecimentos e a codificação e todos os princípios promulgados, dito assim, todas as formas de agir conforme a codificação de Allan Kardec. Qual foi o papel de Allan Kardec? Ele não inventou o espiritismo. Ele criou uma regra disciplinar, um conteúdo disciplinar, um roteiro para se usar a mediunidade de acordo com os princípios de Jesus. E dentre esses princípios está muito clara a expressão: dai de graça o que de graça recebestes. Inclusive, isso aqui, ó, é o nosso, toda essa parte do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, que é o capítulo 26, é uma afirmação de Jesus, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então, os seus dons, a mediunidade, todas as suas possibilidades, tudo aquilo que você faz em nome de Deus, né?
é grátis, não pode ter, tem que ser free, né? Grátis. Não pode ser, você não pode estipular um preço, nem um preço assim explícito e nem implícito. E nisto tem uma coisa muito interessante, né? Mas isso é uma coisa, eu vou falar porque amanhã, vai que amanhã eu esqueço, né? E aí eu vou falar agora, porque é sobre a mediunidade gratuita. Mas se eu lembrar amanhã, eu vou falar de novo, né? É aquela, que seria algo implícito, né? A sua, eu não cobro explicitamente, ou seja, eu não põe preço, né? Eu não digo, ó, para você fazer um tratamento aqui nesse centro, você tem que pagar uma consulta. Essa consulta é tanto, né? Inclusive, interessante, tem aí no nosso vídeo sobre mediunidade, no nosso estudo da mediunidade, estudando a mediunidade, né, a história de um médium, que nós colocamos em um vídeo, a história de um médium, né? Ele começou assim, colocando uma senhora um dia, pagou para ele, né, para fazer uma consulta espiritual, e ele recebeu. Pronto, ali foi o start, né, de uma tragédia que destruiu a vida mediúnica dele, né? É a história de um médium, tá aí no nosso canal. Então, existe a cobrança explícita e a cobrança implícita. A explícita é essa, eu ponho preço nas coisas. Olha, uma garrafinha de chá é tanto, né? Tem que comprar, né? Aqui é muito interessante, tem um médium aqui na próxima Goiânia, dentro da Grande Goiânia, né? Mas é o seguinte, você vai lá, ele faz tratamentos espirituais e consultas, né? Você não precisa pagar nada, mas você não sai de lá sem comprar 4 garrafinhas de chá. E cada garrafinha de chá é R$ 40, né? E como recebe ônibus cheio de gente para ir lá nele, né, fazer consulta, as pessoas vêm de longe, né, para poder fazer consulta. Então, o que acontece? Cada pessoa que vai ali, o pagamento, às vezes, tem centenas de pessoas lá, é difícil uma delas sair de lá sem comprar um conjunto de garrafinhas, né, que faz parte do tratamento, que custa R$ 160. A arrecadação é gigantesca, você não tem noção, né? O João de Deus, médium, que nunca teve nada a ver com espiritismo, enriqueceu, é muito rico, era um pedreiro que não tinha nada na vida, não tinha onde cair morto, enriqueceu cobrando garrafas de água, vendendo garrafas de chá, né, ali para as pessoas, e depois criou ali na cidade, né, um conluio, né, onde todo mundo pagava, né, ali digamos, o dono do hotel, o dono da farmácia, o dono da pensão, o dono do restaurante, acabava tendo que fazer um pagamento, isso enriqueceu o homem, né? Então, isso aí não tem nada a ver com espiritismo. É mediunidade? É. É eficiente? Eu não sei. Para algumas pessoas sim, outras não, como também nos centros espíritas, é do mesmo jeito. Agora, é espiritismo? Não, não é espiritismo. É o uso da mediunidade de acordo com as perspectivas destes médiuns, não é espiritismo. Por isso, se você chegar num lugar, templo espírita, né, um centro espírita, tá assim, os médiuns, tudo vestido lá de branquinho, né? Uma vela queimando ali, imagens de qualquer motivo, qualquer motivação, imagens de santos ou qualquer coisa, imagens que existam ali. Aí eu te pergunto, é mediunidade? É. Verdade, é mediunidade. É espiritismo? Não, não é espiritismo. Espiritismo, ninguém veste roupa diferente, né? Ainda existe alguns centros espíritas que colocam as mulheres de um lado, os homens do outro, né? Não sei porquê, mas acontece isso. Então, mais roupas diferentes, os médios se vestindo ali com roupa diferente, uniformizadinhos, né? Isso não tem, né? E uma coisa interessante também, se você chegar nesse lugar e cobrar qualquer coisa, não é centro espírita. Agora, a cobrança implícita nisso tudo está quando o médium quer uma recompensa para ele próprio, e não é uma recompensa financeira. Ele quer recompensa de agradecimento. Ah, mas as pessoas têm que me agradecer, eles têm que reconhecer o quanto que eu sou uma pessoa dedicada que vem aqui, e às vezes o médium afasta do seu trabalho mediúnico porque não é elogiado.
ele não é elogiado. Isso também é uma forma de cobrança. Então, ao agir de acordo com a perspectiva kardecista como médium numa casa espírita, eu preciso entender que eu não posso esperar nada em troca. Nada. A palavra nada significa que não pode ser nada. Não tem negociação. Eu não posso ser reverenciado como o grande médium, né? O avatar, né, do centro. Eu não posso ser reverenciado como uma pessoa que estou fazendo uma grande obra, então eu tenho que ser agradecido, né? Eu não posso ser orgulhoso pelo tanto que eu sou humilde, olha o paradoxo, né? Tem muito médium que se sente extremamente orgulhoso pelo tanto que eu sou humilde, e nesta minha humildade eu me coloco extremamente ofendido quando alguém questiona qualquer coisa que eu faço ou falo, né? Eu não posso ser questionado porque eu sou extremamente orgulhoso do tanto que eu sou humilde. Minha humildade fica profundamente ofendida quando não é reconhecida, né? Então, tudo isso faz parte das cobranças implícitas. Aquela, se eu quero, minha obra tem que ser reconhecida, né? E aquela situação, eu tenho que ser reverenciado naquele local, eu tenho que ser festejado quando eu chego, eu tenho que ser, de alguma forma, ali reconhecido o meu trabalho, eu cobro isso. Quando eu cobro isso, eu estou vendendo a mediunidade, sabe? Eu estou vendendo, eu quero reconhecimento. O único reconhecimento que existe diante do trabalho de qualquer pessoa é o Cristo, né? É Jesus, é o único reconhecimento, é Ele, né? Ele é o grande mentor de tudo que nós fazemos. Sem ele, nós não somos nada. Sem os trabalhadores. Gente, eu esqueci do meu chá, né? Chá de alecrim, bom demais. E aí, eu estou cobrando. Não estou cobrando explicitamente, não tem uma tabela de preço lá, mas tem, né? Eu posso colocar uma tabela de preço lá também. Para que eu exerça bem o meu trabalho, eu preciso ser reconhecido. Eu quero que vocês, ao chegar aqui, todos baixem a cabeça, né? Para mim. Eu quero que todos explicitem em alguma obra, em alguma rede social, algum elogio à minha pessoa, né? Eu não posso. E quando eu sou criticado, então, meu melindre tem muita gente, tem médiums que poderiam ter sido. Na verdade, existem muitos mais médiums que poderiam ter sido do que médiums que são. Médiums que são muito mais os médiums que já são, aqueles que conseguem ser, são minoria em relação àqueles que poderiam ter sido. O médium que poderia ter sido é aquele que ele nunca reconhece, nunca trabalha, nunca caminha na direção do trabalho que ele tem que fazer, nunca vai fazer. Porque é o seguinte, quando ele chega no centro, o centro espírita que ele frequenta é cheio de gente. E gente, todo mundo tem defeito. E ele acha só defeito naquele lugar, né? Aí ele nunca se adapta a um centro espírita, ele muda para um centro, vai para outro, vai para outro, vai para outro, porque ele quer procurar o lugar perfeito, ele nunca encontra. E aí ele desiste, não, já que todo mundo é feito de defeito, eu também sou, então tudo bem, não vou nunca trabalhar. Né? Outros vendem da seguinte forma, eu quero primeiro conquistar a perfeição para depois ir trabalhar. E como ele nunca conquista a perfeição, ele nunca vai trabalhar, porque ele não é capaz de reconhecer que o trabalho mediúnico é relacionado à conquista dessa perfeição. Eu preciso trabalhar, eu preciso usar a minha mediunidade como uma ferramenta para me aperfeiçoar. Agora, se eu for esperar adquirir essa perfeição para que eu comece a trabalhar, eu não vou começar nunca. Então, eu estou ali. E um dos fatores mais terríveis que existe, que afasta o orgulhoso do trabalho, é o melindre. O melindre é aquela pessoa melindrosa, ela é igual aquele ovo de pele, né? Você tem que pegar com muito cuidado, né, para não quebrar ali, porque se romper aquela película muito fina, o ovo espalha ali, você não aproveita o ovo, né? Então, o ovo de pele é aquele ovo que não se formou com ovo de pele, ele não formou a casca, né? E você chega lá, tá aquele ovo que nem consegue se sustentar ali, né, como uma forma de ovo. Você tem que pegar ele com muito cuidado e levar lá para você utilizar. Esse é o ovo de pele.
E existem médios que são ovo de pele, porque ele é uma película muito fina que envolve o seu comportamento, é uma exagerada autoestima, né? Uma pessoa orgulhosa, e ele tem que ser tratado de uma maneira especial para que ele não se ofenda, porque tudo o ofende, tudo o maltrata, tudo, absolutamente tudo. Ele se afasta do trabalho. Por que eu estou afastando do trabalho? Não, porque esse centro aqui tem panelinha, as pessoas não. Eu chego aqui, ninguém me cumprimenta, eu chego aqui, ninguém olha para mim. Então ele quer ser servido e não servir, né? Ele quer ser servido. Eu não estou aqui elogiando lugares que criam panelinhas, não, né? Que realmente tem. Tem o centro dos compadres, né? Os compadres, aqueles mais antigos, fundadores, né? Eles chegam ali e eles não se misturam com os demais, não conversam com os novatos, né? Então recebem mal. Isso é um erro, mas eu não posso ficar ofendido por isso, porque eu, como ser defeituoso, vou encontrar no meu caminho também lugares defeituosos e eu tenho um trabalho a fazer e não vou desanimar por motivo nenhum. Então, por isso que nós temos essa necessidade, essa visão de que nós não podemos cobrar absolutamente nada, nem de forma explícita e muito menos de forma implícita, né? As duas formas são terrivelmente destrutivas. Muito bem, meus irmãos, vamos passar para o nosso momento de oração agora, né? Vamos orar, né? Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo
e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.